Olá, meus queridos alunos do nono ano, né? Tudo bem? Aqui é o professor de História, professor de História. Hoje nós vamos aí para mais uma aula falando sobre um tema extremamente polêmico, importante, né? Na história do Brasil, um tema que gerador de muitas discussões, muitas controvérsias, um tema que precisa ser melhor estudado, melhor compreendido, melhor refletido, porque tudo que ocorre, né, na história no Brasil toda a questão do passado aí lança luzes, reflexões, discussões que nos impactam, que nos alcançam aqui no presente que nós estamos vivendo. A gente vai falar agora sobre o período da ditadura militar aqui no Brasil. Nós, na aula passada, vimos aí que os militares acabaram desfechando, né, um golpe contra o presidente João Goulart, este que teve que fugir aí do Brasil, abandonar aí o Brasil, para que, né, o mal maior não se abatesse sobre ele e que não corresse um risco aí de uma guerra civil no nosso país, né? A gente vai estudar agora aí a ditadura no Brasil, né? É importante a gente falar aqui com o surgimento da ditadura, naquele momento, né, onde houve um golpe dos militares, ali teve fim, né, as liberdades democráticas, as pessoas, os brasileiros que estavam indo às urnas, né, desde 1945 para escolher os seus representantes, ficaram impedidos de continuar aí neste exercício de democracia, né? Então, durante o regime militar, os brasileiros aí vão viver um período considerado para muitos um período sombrio, cercado de perseguições, mortes e torturas nas prisões. É importante dizer que durante este período muitas pessoas desapareceram, muitas pessoas acabaram sumindo, muitas pessoas também morreram, pais que infelizmente não viram mais seus filhos, mães que não puderam ver mais seus filhos, mulheres, né, esposas que não viram mais os seus maridos, maridos que infelizmente não puderam mais ter contato aí com suas mulheres, filhos e filhas, né, que perderam seus pais durante este período, um período muito triste, muito cruel na nossa história brasileira, né? A ditadura ela teve, né, uma duração no Brasil de 21 anos, né, de 1964 até 1985. O poder vai ficar ali na mão dos chefes militares, dos generais, que vão aí alternar no poder durante esses 21 anos aqui de ditadura no Brasil, né? Então, o Congresso, naquela época, né, os deputados, os senadores, na verdade, eles apenas oficializavam os nomes que eram indicados pelos militares, ou seja, era um Congresso de deputados e senadores que naquele momento não atuavam, né? Eram apenas marionetes ali, né? Teleguiados, né? Nas mãos dos militares, né? Os militares naquela época eles governavam aí o Brasil através dos chamados atos institucionais, uma modalidade que foi criada durante o período da ditadura, né? Ou seja, não estava previsto na Constituição, mas era um formato, né, uma lei que foi criada, um artifício que foi criado pelos militares para que eles pudessem aí sancionar, para que eles pudessem comandar o país aí, né? Os poderes, né, dos militares naquele momento eram excepcionais, ou seja, né, eles tinham plenos poderes, descartavam ali as chamadas garantias e direitos contidos ali na Constituição de 1946, aquela Constituição amplamente democrática, né? Então, para se ter uma ideia, em 1º de abril de 1964, né, o prédio lá da da União Nacional dos Estudantes, né, ele foi invadido, foi incendiado, geralmente por partidários ali, por militares da ditadura, como já um aviso para aqueles grupos, né, que eram contrários ali à ditadura no Brasil que estava iniciando, né? A junta militar, um conjunto de generais, né, do Estado-Maior, né, unindo as três forças, tanto do Exército, da Marinha, como da Aeronáutica, né, eles iniciaram, através dessa junta, um período de cassações ali, de mandatos, né, no Congresso Nacional. Então, ali, 50 deputados, a maioria do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro, que era o partido lá criado, lá atrás, que tinha abrigado a figura de Getúlio Vargas, e que era o partido de João Goulart, que havia sido retirado à força do poder, né? Engraçado que nenhum deputado foi cassado da União Democrática Nacional, da UDN, porque eles eram aí os políticos, né, os deputados, senadores da UDN,
eles eram a favor da ditadura, se posicionaram a favor dos militares durante este período, né? As cassações e demissões também ocorreram por muitos, né, funcionários públicos, né, tanto civis quanto militares, muitos professores universitários foram perseguidos, foram, né, praticamente aposentados, impedidos, né, de continuar aí com suas profissões, com a atuação aí na área docente, né? É importante também dizer que muitos militares que não concordavam aí com esta abordagem acabaram indo para a reserva, né? Foram aposentados de forma compulsória, né, para que não atrapalhasse aí esse movimento da ditadura que estava em curso, né? A face mais dura da ditadura, ela, né, tinha muitos inquéritos contra os opositores, aquelas pessoas que eram tidas como opositores, que eram contrárias ao pensamento e às ações da ditadura. Então, era muito comum que prisões e torturas ocorressem todos os dias contra alvos, né, que eram identificados aí pela cúpula, né, dos militares, né? Então, os alvos da repressão, via de regra, eram estudantes universitários, líderes ali das ligas camponesas que estavam agitando, né, a área rural do Brasil, sobretudo com a possibilidade de uma reforma agrária, e eram, claro, simpatizantes ali partidários de João Goulart. E também dirigentes de sindicatos, né? Os sindicatos tiveram aí também um papel importante durante a ditadura e também foram alvos de perseguição por conta ali, né, do viés ideológico, viés mais ligado, né, ao pensamento socialista, à esquerda, né? E aí a gente cita, claro, que entre estes líderes sindicais que foram perseguidos e chegaram a ser presos, né, está o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós vamos falar um pouco mais adiante, né? O primeiro presidente militar que foi escolhido ali, né, pela cúpula desses militares foi, né, o general Castelo Branco, né? Ele que foi eleito, né, e entenda eleito com muitas aspas ali, né, indicado, na verdade, em 15 de abril de 1964, e foi sofreu a indicação pelo Congresso, né, os deputados e senadores não tiveram outra solução que não dar ali a posse ao general Castelo Branco, né? Os militares naquela época, né, tinham o plano de desenvolver ali um capitalismo brasileiro e conter ali o que eles chamavam de ameaça comunista. Vale lembrar que quando o João Goulart, né, saiu do poder ali, foi retirado à força do poder, o Brasil viveu um momento dramático, um momento difícil, com uma queda muito grande do PIB, do Produto Interno Bruto. Nós tínhamos ali mais de 70% de inflação ao ano, que estava corroendo, né, a vida das pessoas, sobretudo a vida social e econômica no nosso país, né? Os militares diziam que para poder sanar esses problemas, né, no cotidiano, ali na política interna do Brasil, para sanar ali, para dar uma resposta à inflação, era necessário uma maior arrecadação de impostos, né? E claro que quem paga a conta com as arrecadações de impostos sempre são os trabalhadores, as camadas mais pobres da população, né? E aí, claro que os militares vão substituir, né, a estabilidade no emprego, né, após 10 anos, pelo Fundo de Garantia e Tempo de Serviço, né, o chamado FGTS, que até hoje vigora, um importante instrumento aí, né, de garantias trabalhistas, né? Então, na época lá, desde a época do Getúlio Vargas, já existia a possibilidade, né, aquele funcionário que trabalhasse mais de 10 anos numa empresa, mais de 10 anos numa repartição, mais de 10 anos ali numa indústria, ele ganhava para si o direito de estabilidade, né? Nós sabemos que hoje a estabilidade é um direito garantido apenas para aquele ramo, né, daqueles profissionais que prestam concurso público, né? Então, são os funcionários públicos aí de carreira em várias áreas administrativas, professores, militares, através de concurso público, né? Então, na época, esses militares vão substituir essa possível estabilidade e vão criar no lugar o Fundo de Garantia, né, de Trabalho aí por tempo de serviço, FGTS, ou seja, o Fundo de Garantia, a empresa, né, paga, ela tem que colocar ali, depositar uma parcela mensalmente a cada mês que você trabalha nela. A ideia é que quando você se aposente, ou quando você seja mandado embora, você possa sacar aí esse fundo de garantia de tempo de serviço para que você possa investir em uma outra atividade, que você possa
passar aquele período ali, né? Então, é uma criação aí, já na época do governo militar da ditadura, né? Houve novas restrições à democracia, né? Como nós já vimos ali, as garantias, né, políticas foram suspensas, né? A oposição, ela estava, a oposição, os partidários ali, né, sobretudo do PTB, estavam conseguindo algumas vitórias, né, no âmbito de alguns estados, na época das eleições municipais, estaduais, né, em Minas Gerais, e também ali no Rio de Janeiro, né? Então, eles vão baixar os militares, né, o ato institucional número 2, o AI-2, que baixando decretos sobre a questão de segurança nacional, ou seja, a partir daquele momento, os militares que já tinham amplo poder vão aumentar ainda o seu poder, que vão tratar todas as questões que estavam ocorrendo no Brasil, seja ela de cunho político ou não, ligado sempre à questão da segurança nacional. Isso dava para eles, esse dispositivo dava amplo poder para que eles pudessem atuar ali, desrespeitando também naquele momento a Constituição, praticando prisões, né, necessárias, interrogatórios e por aí vai, né? Então, na época, uma das primeiras medidas, né, após baixar o AI-2, foi a extinção dos partidos, né, como o PSD, o PTB e também a UDN, que era favorável a eles, e a criação de apenas 2 partidos políticos naquela época, né? Então acabou aquele número de partidos. A Arena, que é a Aliança Renovadora Nacional, que era, né, a maioria deles eram os partidários da UDN, né, que eram a favor dos militares, a favor da ditadura, né? A gente fala que eles eram a situação, né, porque eram a favor de quem está no poder. E pelo outro lado, o MDB, né, o Movimento Democrático Brasileiro, que era na época um movimento de oposição, pessoas políticos que eram na sua maioria do PSD, do PTB, que se uniram ali para fazer ali uma ampla oposição à ditadura. Perceba que anos mais tarde, né, quando a gente fala do MDB, você vai acrescentar ali um P de partido, vai virar ali o PMDB, né, um partido recente aí da nossa, não tão recente assim, mas atuante aí da nossa política brasileira, né? Em janeiro de 1967 foi criada uma nova Constituição, né, a quinta da República, mas aí a primeira ali que dava contornos mais ligados à ditadura, né? Nesse mesmo ano, o general Arthur da Costa e Silva vai tomar posse como presidente da República em 1967, e aí de 1967 até 1968, ali naquela transição, nós vamos começar a ter o que nós convencionamos chamar na história dos anos de chumbo, né? Momento de maior rigor, de maior perseguição, de maior arrochamento por parte da ditadura militar. Em 1968, foi realizado um protesto, né, com mais de 100 mil pessoas lá no Rio de Janeiro, estudantes, trabalhadores, pessoas que saíram à rua para protestar contra a ditadura e, neste momento, durante este período aí, durante esta manifestação, um estudante ali, né, o Edson Luiz, ele acabou sendo assassinado pela PM, por conta da brutalidade, né, por causa do excesso de força, né, a força desproporcional utilizada pela PM acabou levando a óbito aí este estudante Edson Luiz, né? E aí, claro que isso a população não aceitava a quieta ditadura, sobretudo ali uma ala, né, mais radical, ligada ali aos estudantes, ligados aos sindicatos, ligados ali a um grupo também de intelectuais, de artistas, eles protestavam, iam à rua, né, nessa passeata mesmo, nessa grande manifestação, mais de 100 mil pessoas lá nas ruas do Rio de Janeiro, né? E é interessante que isso inflamou a morte deste estudante, vai inflamar os ânimos, e o deputado Márcio Moreira Alves, que era da oposição, ele vai fazer ali um discurso duro contra os militares, vai inclusive incitar que as mulheres, né, que as moças jovens não saiam, não namorem, não permaneçam com os militares, chamando os militares de torturadores, de assassinos, né, dizendo que as mulheres que saíssem aí com esses militares, na verdade, estavam encorajando, né, um grupo de pessoas que estavam praticando crimes aí contra a vida de outras, né? Então, é claro que, ao fazer isso daí, o deputado Márcio Moreira Alves vai dar uma deixa, vai deixar a situação mais favorável aos militares, que, irritados com o que ele fez, eles vão baixar aí o AI-5, o ato institucional número 5, né, dos atos
baixados aí, dos atos institucionais baixados pela ditadura militar, certamente foi o pior, né? O AI-5 dava plenos poderes ao presidente. O Congresso, né, os deputados e senadores, o Congresso foi fechado, eles tiveram a ineficácia dos seus poderes políticos ali praticamente suspenso, né? Houve várias cassações de mandatos, intervenção nos estados e municípios, ou seja, os militares começaram a nomear para governar, né, os estados e para administrar os municípios pessoas ligadas a ele, né, conforme a necessidade que eles tinham ali de manter o controle, de manter ali a oposição mais distante, né? A suspensão dos direitos políticos ocorreram de forma ampla, né? Então, o uso da prática da tortura foi extensivo neste período, e é claro que, do outro lado, grupos mais radicais não vão aceitar esta tortura, este avanço, né, muito grande da ditadura sobre o Brasil, né, violando aí os direitos. Esses grupos vão criar organizações aí, grupos armados, ações armadas, para tentar desestabilizar ali a força dos militares que estavam no poder, tentando enfraquecer esse regime militar, né? Um dos episódios mais marcantes deste período, que mostra a organização aí desse grupo, é a captura do embaixador americano, né, que residia no Rio de Janeiro, Charles Elbrick, né, pelo Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8, né, e pela ALN, né, Aliança Libertadora Nacional, estes dois grupos aí paramilitares, né, grupos de guerrilha aqui no Brasil, grupos revolucionários capturaram, né, acabaram aprisionando aí o embaixador dos Estados Unidos, né, e como troca, né, do tempo que ele permaneceu no cativeiro, esses revoltosos, esses radicais revolucionários cobraram, né, a troca do embaixador americano por presos políticos, né, que eles pudessem ser exilados e mandados, né, saíssem, fossem libertados, né, das cadeias aí dos militares e pudessem ser exilados, né, em outro lugar aí para a segurança deles, né, em outro país, né. Foi um episódio curiosíssimo. Neste episódio nós podemos aí destacar ali, né, o papel de todos os membros, mas sobretudo, né, do Fernando Gabeira. Fernando Gabeira sempre foi um militante, né, também um pensador, um intelectual. Fernando Gabeira, né, um importante jornalista, sempre foi um ativista aí pelos direitos também do meio ambiente. Tem um filme, né, que é fruto do livro, né, O que é isso, companheiro? Então, se você tiver a oportunidade de pesquisar, se eu não me engano, este filme tem na Netflix, mas também tinha no YouTube. Então, se você fizer uma busca aí, colocar o filme, né, O que é isso, companheiro? Vale muito a pena assistir. É um filme nacional e que vai falar justamente, né, destes grupos revolucionários, que vai narrar aí a captura, o sequestro desse embaixador aí do Charles Elbrick dos Estados Unidos, que vai mostrar todo este contexto da ditadura. Fica uma recomendação para vocês assistirem esse filme, que é um filme excelente, né? Claro que dentro deste movimento os militares vão criar aí, né, a OBAN, a Operação Bandeirante, né, para poder rechaçar, para poder impedir o avanço desses grupos revolucionários no Brasil. Os militares vão criar aí, né, o DOI-CODE, né, o DOI, que é o Destacamento de Operações e Informações, e o CODE, que é o Centro de Operações de Defesa Interna. Eram ali mecanismos, eram instituições que foram criadas, locais que apenas institucionalizavam as torturas que eram praticadas, né? Existe um museu muito bacana, né, o chamado Memorial lá, né, o Memorial da Resistência, o Museu da Resistência, lá próximo à Pinacoteca em São Paulo. Lá, aqui em São Paulo, funcionava aí, né, uma das sedes aí de tortura que foram instituídas aí pelo governo da ditadura, né? Então, havia uma severa prática de tortura dentro desses centros, e claro que a oposição queria, né, que a repressão acabasse diminuindo e que houvesse uma abertura política, o que nós vimos que estava longe de acontecer, né? A luta armada, né, que já é uma ala mais radical ainda do que esses grupos revolucionários, movimentos guerrilheiros, né, que vão se inspirar na Revolução Cubana, vão receber treinamento militar, né? Então eles vão começar aí a fazer ações contra quartéis, contra destacamentos militares,
tentando roubar ali fuzis, né, os armamentos, munição, para tentar desestabilizar e enfraquecer aí os militares no poder e dar uma resposta contra a repressão que eles estavam sofrendo, né? Entre esses grupos revolucionários, né, a ALN, né, a Aliança Libertadora Nacional, tinha como seu líder, né, o Carlos Marighella, a VPR, que é a Vanguarda Popular Revolucionária, era formada por militares de esquerda, né, que deixaram as fileiras das Forças Armadas e acabaram lutando contra os militares durante a ditadura no Brasil, né? Eles eram contrários a esse golpe de 64. Como exemplo, nós citamos aí, né, o ex-capitão do Exército, né, o Carlos Lamarca, que ele, numa certa feita, ele mesmo retirou ali os armamentos do Exército e acabou aí colocando esses armamentos na mão da VPR, desses grupos revolucionários, né? Os grupos revolucionários na época não podem aí ser confundidos aí com os black blocs que nós temos hoje, embora os black blocs, né, eles tenham um papel importante aí para tentar ser uma ala mais radical nos protestos contemporâneos, mas em nada se parecem, né, com esses movimentos mais revolucionários daquele momento da ditadura, né? Então, esses grupos armados, eles usavam, né, de vários expedientes, de várias práticas, ações, entre elas, né, sequestros de pessoas. Acabamos de dar um exemplo aqui do sequestro, né, do embaixador Charles Elbrick, assaltos a bancos, invasões de instituições militares para roubar armamentos, munição, né, com a ideia deles, né, com o assalto a bancos, era financiar aí este movimento revolucionário aí de oposição contra a ditadura, né? Após uma repressão muito forte, né, feita pelas Forças Armadas, né, em conflito, em combates com esses grupos armados aí, e a morte dos principais líderes, né, a prisão, a morte dos principais líderes, esta luta armada foi perdendo o seu efeito, foi perdendo a sua força, foi se desarticulando e praticamente ali já em 1973 ela já inexistia no Brasil, né? Então, nós vamos, na próxima aula, né, nós estamos aí na parte número 1, né, na primeira parte desta aula aí sobre a ditadura no Brasil. Na segunda parte, nós vamos aí falar um pouco mais sobre o governo do general, né, Ernesto Geisel, né? Então, espero que você tenha gostado desta aula. Se você gostou, clique aí, dê o seu joinha. Se você não se inscreveu no canal ainda, aproveite para inscrever no canal, se inscreva, dê um cliquezinho lá no sininho, né, e clique lá para ativar as notificações, assim, toda vez que tiver uma aula nova, você vai sendo atualizado, você não fica de fora, você não perde as nossas próximas aulas, principalmente a aula da parte 2 aí sobre a ditadura, né? Então, espero que vocês tenham gostado, espero vocês aí na aula, né, na parte número 2 aí desta aula, tá bom? Um grande abraço do professor e até mais.